Fala pessoal, tudo bem? Olha só, corre lá no canal que hoje tem um vídeo super especial, um vídeo com o meu filho, e eu quero contar um pouquinho para vocês ali sobre toda essa experiência de migrar para a Itália. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian do canal Simonato Cidadania, estou aqui para gravar um novo vídeo para você. Bom, hoje eu quero falar especialmente para todas as mamães, né? Mamães dos pequenos, mamães dos médios e dos quase adultos, né? Hoje eu trouxe aqui comigo o Gustavo, que é meu filho, e a gente vai falar, né, especialmente para as mães, por quê? Porque a gente entende que a cidadania, ela é um presente que qualquer mãe, né, pode dar para o seu filho, né? Qual é a diferença, né, de você poder proporcionar para o seu filho que ainda é criança ou que já é um adolescente ou quase um adulto, né, quais são os diferenciais, né, e o que a cidadania pode proporcionar para o seu filho. Eu, como todas as mães, eu tenho certeza que o pensamento é igual, né? E para nós o que vale nesta vida é de fato, né, conseguir proporcionar para os nossos filhos algo melhor. A gente sabe como o Brasil está atualmente, né? E também a gente sabe o quanto é valorizado um profissional formado, um profissional, um filho que fale outras línguas, ou seja, o quanto a cidadania fez diferença aí na vida do Gustavo. Então, Gustavo, conta pra gente como foi a sua experiência, né? Quando você chegou na Itália, dá aí um resumo do que você, do que aconteceu quando você chegou lá. Primeiramente, meu nome é Gustavo, tenho 19 anos, sou filho da Lilian e quando eu tinha 15 anos a gente acabou se mudando para a Itália. Quando eu cheguei lá eu falava um pouquinho de inglês e zero de italiano. Eu lembro que um amigo da minha mãe ele me levou para casa de carro e ele falou: vou te ensinar algumas coisas. Ele me ensinou tipo, como falava bom dia, o Fábio, não sei se você lembra dele. E ali foi quando eu comecei a aprender um pouquinho a parte do italiano e tudo. No início foi bem complexo, porque realmente, imagina que você está em um país que tu não conhece ninguém, que você não sabe falar a língua deles, que o inglês que você fala é bem ruinzinho, então foi um pouco complicado, mas minha mãe ela me colocou em um curso de italiano. A gente colocou ele num curso de 30 dias, e esse curso ele era intensivo, então ele ia de manhã e à tarde. Além disso, ele também fazia alguns cursos públicos que tinha para poder começar a conversar e tudo mais. E sabe uma coisa super importante da gente falar? O Gustavo começou a aprender o italiano quando ele passava por uma praça e tinha um dos meninos jogando bola, porque quando a gente chegou lá, era as férias deles, né? Então, o que aconteceu? O futebol uniu ali dois povos que não se falavam, teoricamente, não falavam a mesma língua, né? Ele pediu para jogar, os meninos deixaram e aí ele começou a fazer uma certa amizade. Foi muito importante, inclusive, um dos melhores amigos dele hoje, que é o Jimmy, que ajudou ele muito, né, nesse começo. Então, como o Jimmy falava um pouco de inglês, eu sugeri com eles que o Jimmy não falasse inglês com ele e tentasse se comunicar em italiano, e aí a coisa foi fluindo, né, Gu? Sim. E aí logo depois disso, chegou a época do colégio, foi um pouco complicado, uma certa adaptação, mas ele foi bem recebido e começou uma luta, porque imagine vocês, né, Gu? Você não conhecer, você tem que aprender algumas coisas, né? Vamos supor, no Brasil nós estudamos histórias do Brasil desde que a gente se entende por gente. Chegou lá, o Gustavo não tinha essa vivência, não tinha, né, não sabia a história da Itália. Então foi muito complicado no começo. Esse menino estudava 18 horas por dia, foi bem puxado, mas ele foi muito guerreiro. E olha, com uns 5 meses, né, filho, você já estava... com 6 meses ele já estava falando melhor do que eu, porque convivia o tempo todo com o italiano, ia para a escola, trocava mensagem, né? E tudo mais. Foi nascendo, né, propriamente dito ali, o italiano dele. Ele foi na raça e hoje ele fala super bem, super fluente. Com isso, gente, o que eu vou fazer essa nova pergunta para ele?
Depois, Gustavo, que você, né, concluiu os estudos e tudo mais, quais são os benefícios que você vê, né, com relação agora à faculdade? O que te abriu de portas, né? Você, além da Itália, que te dá um estudo gratuito, né, um estudo superior gratuito, o que mais você, né, você conta pra gente? O que te abriu de portas, assim, em termos de currículo, né? Porque lá ele também começou a fazer um esporte. Esse esporte abriu também outras oportunidades para ele fora da Europa propriamente dita, né? Então, conta aí pra gente o que é a sua perspectiva agora de fazer uma faculdade e conseguir uma bolsa, né, diante desse esporte que ele acabou desenvolvendo lá na Itália e tudo mais. Então, além de eu ter aprendido 3 línguas, agora eu falo português, espanhol, italiano e inglês, e sei um pouquinho de francês. Isso me ajudou muito nessa parte de comunicação, a parte também de fazer várias viagens, de conhecer várias pessoas novas, ter várias experiências, que, querendo ou não, isso abre muito a tua cabeça. Inclusive, é importante a gente falar que por ele aprender todas essas línguas, ele conseguia fazer viagens a troco de trabalho, né? Existe um aplicativo ali, então ele ia para os lugares, se hospedava em hostels, e ele pagava com o próprio serviço dele de meio período e depois ele curtia a viagem o restante do tempo. Isso foi muito legal também, né? Exato. E aí o esporte que ele passou a fazer, né, por a gente morar numa região que tinha mar e tudo mais, foi o surf, né? E o surf deu para ele a disponibilidade, né, de tentar uma bolsa de estudo lá nos Estados Unidos. Conta aí, a partir de agora, como é que vai ser, né? O que você vai aplicar para a faculdade e tudo mais, os descontos que a gente conseguiu e tal. Eu lá na Itália, eu comecei a surfar, comecei a surfar bastante, várias vezes eu ia surfar, acabei arrumando um emprego e fazendo o brevetto, que é a carteirinha para dar aula, e comecei a dar aula de surf na Itália. Dei aula de surf em várias lojas de surf, acabei trabalhando na melhor loja lá. E isso me abriu várias portas, porque eu pude viajar para a Indonésia, para a Espanha, para Portugal, para o Marrocos, para vários lugares. E, querendo ou não, agora que eu optei em fazer a faculdade nos Estados Unidos, isso vai ser uma coisa que vai agregar bastante no meu currículo e na hora de eu fazer a minha aplicação para a faculdade, além de ter essa experiência já de ter se transferido para um outro país e a experiência de se adaptar a um novo sistema educacional. Então isso com certeza vai... O que, na verdade, eu gostaria, né, que ele especificasse com a cidadania, ele começou a trabalhar numa área e aí ele tem pré-requisitos a mais para aplicar para uma bolsa. Então, o que acontece? Quando ele vai fazer a aplicação lá na faculdade dos Estados Unidos, esses pré-requisitos de ter dado aula para criança, para jovens, por ter a carteirinha de trabalho e tudo mais, isso agrega, ou seja, se a faculdade for custar tanto X, talvez a faculdade saia por metade desse X. Ou seja, a cidadania, além dela proporcionar, né, de hoje eu tenho um filho aqui que fala 4 línguas, ainda proporcionou para ele um lazer, que o surf foi muito importante para toda essa adaptação, né? Cada vez era mais amigos e tudo mais, então foi muito legal, né? E a questão de poder ir estudar para os Estados Unidos, né, hoje com o domínio perfeito do inglês, né? Então, falar outras línguas, ter essa condição de poder ter um pré-requisito, né, para aplicar para uma possível bolsa nos Estados Unidos, tudo esses detalhes, né, somados, a gente entende que com a cidadania foi que deu para realizar, sabe? Se a gente não tem a cidadania, primeiro, eu não sei como é que nós estaríamos hoje pagando ali uma faculdade aqui no Brasil, né? Com a cidadania, ele conseguiu falar várias línguas, conhecer vários países, né? E agora ele está com a oportunidade de poder aplicar com todos esses pré-requisitos para uma faculdade nos Estados Unidos, que é onde ele gostaria de fazer, né, de estudar. Então, por isso que eu disse que o vídeo ele é dedicado praticamente às mães, né? Mães e pais, mas mais a mães, porque a gente está falando ali de quase entrando no mês de maio, então
esse vídeo ele vai muito ali para as mamães, né? Gente, esse investimento que eu fiz na minha vida e que hoje se tornou o meu trabalho, né? Há quase 7 anos atrás, ele proporcionou tudo isso. Quando eu pensei em fazer o meu reconhecimento, foi justamente na época que o Gustavo estava quase ali, né? Estava na metade do ensino médio, então eu pensei, poxa, se eu continuar aqui no Brasil, talvez eu não consiga pagar uma faculdade. Então, eu vou investir todos os meus recursos na cidadania, e aí, com a cidadania, eu tenho certeza que eu vou abrir os horizontes para o meu filho. E realmente foi isso que aconteceu, né? Hoje também, uma coisa importante de falar, né, Gu, que como ele já era um cidadão antes da Inglaterra sair do grupo, ele também hoje conseguiu, ele tem o visto, né, ou melhor, a permissão para continuar atuando, ou melhor, entrando, né, na Inglaterra. Se porventura ele quiser estudar na Inglaterra, ele também tem essa condição, né? Ou seja, a gente não consegue dizer outra coisa que não gratidão à cidadania, né? Hoje eu agradeço absurdamente à minha família italiana, ao meu bisnono ali, que deu pra gente essa oportunidade, né? E a questão de você fazer o seu reconhecimento, eu tô falando você, mamãe, a vantagem é que se os seus filhos ainda forem menor, eles já saem com a cidadania sem custo, né? Agora, se o seu filho for maior, realmente tem o custo da cidadania dele, mas também para os seus netos já vai estar garantido, porque o dia que o Gustavo constituir família, né, e tiver netos, essas crianças já vão ser cidadãos também italianos, ou seja, uma coisa puxa a outra, né? Realmente a gente não consegue ver, não tem outra palavra, né, para falar que não. Obrigada, minha família italiana, agradeço de coração sempre e sempre e sempre, e eu tenho certeza que se você pensar e analisar direitinho, né, o mundo como está, o Brasil como está, a oportunidade que você vai trazer e dar para o seu filho vai ser algo que ele vai te agradecer para sempre. O Gustavo já chegou a me agradecer em algum momento ali, mãe, nossa, foi a melhor coisa que a gente fez na vida, porque realmente é inigualável, são muitos benefícios, né? Isso sem contar em outros benefícios que daí depois seria mais pra gente mamãe mesmo. Mas como o vídeo hoje é focado nessa questão, né, das mamães reverterem ali, em vez delas ganharem um presente, elas darem os presentes para os seus filhos, né, o presente para o seu filho. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, dá um like, segue a gente no Instagram. Vou deixar aqui um link. Quem clicar neste link vai receber uma oferta especial da promoção do Dia das Mães. Só que, ó, atenção, tem que clicar no link, tá? Não adianta ir direto para o site. Clica no link que vai estar aparecendo aí aqui, eu não sei onde que vão colocar. Clica nesse link que você vai receber uma oferta especial da promoção do Dia das Mães, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece, com a Simonata é preto no branco. Um bacione!